Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na aula de hoje, iremos mostrar aqui um exercício sobre o teorema da superposição. A questão consiste em calcular a corrente I1 usando o teorema da superposição para este circuito. Veja que neste circuito nós temos uma fonte de tensão independente, uma fonte de corrente independente e uma fonte de tensão dependente. Como existem duas fontes independentes, então podemos aplicar aqui o teorema da superposição. Lembrando que esse teorema só se aplica às fontes independentes. Então, apesar de ter três fontes de energia, só iremos aplicar para as duas fontes independentes. Para isso, iremos considerar o efeito de cada uma isoladamente. Primeiro, vamos considerar aqui o efeito da fonte de corrente I igual a 5 A, certo? Temos então que desconsiderar o efeito das outras fontes independentes, que no caso era uma fonte de tensão. E anulamos o efeito de uma fonte de tensão aplicando aqui um curto-circuito nela. Okay? Não esquece de verificar as videoaulas teóricas do assunto. Okay? Bom, então aplicando aqui um curto-circuito, substituindo a fonte de tensão por um curto-circuito, podemos agora calcular, certo, o que se pede na questão. Veja que esse aqui é o circuito A, chamei de circuito A, então a corrente I1 vai ser corrente I1A. Considerei agora, certo, renomeei a corrente para I1A. É uma parcela vista por essa fonte de corrente. Nossa fonte de corrente, que era 2I1, agora vai ser 2 vezes I1A, certo? E agora fazemos uma análise. Você pode empregar agora qualquer técnica. O objetivo aqui é calcular a corrente, certo? Então, aplicando aqui, certo, tensão de nó, veja que esse nó essencial apresenta potencial elétrico desconhecido. Eu chamei aqui de Vx. Esse outro nó essencial aqui eu considerei como zero, a minha referência. Se aqui é zero, veja que entre A e B nós temos uma conexão, certo? Temos aqui um fio, ok? Então o ponto A também é aterrado aqui, apresenta potencial zero. Se o potencial em A é zero, então o potencial nesse ponto aqui vai ser menos 2IA1, porque entre o nó A e esse ponto existe uma fonte de tensão de 2IA1. Okay? E agora podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui essencial. Estou considerando três correntes saindo, x1, x2 e x3. Somando essas três correntes, vai dar zero. Okay? Mas quem é essa corrente x1? x1 na verdade é menos IA1, é uma corrente contrária, certo? Então menos IA1. Qual o valor de x2? x2 é menos i, porque i está subindo, então aqui teremos menos i. E qual o valor de x3? x3 vai ser mais o potencial desse lado, que é mais Vx, menos o potencial do outro lado, que é menos 2IA1. Aqui, ó. A diferença de potencial dividida pela resistência, que é R2. Além disso, pessoal, a corrente IA1 ela vai nesse sentido. Teremos o positivo desse lado e o negativo desse lado. Então, a corrente IA1 vai ser quem? Vai ser mais o potencial desse lado, que é zero, menos o potencial do outro lado, que é Vx, dividido pela resistência, que é R1. Concluímos que I de A1, certo? Na verdade, Vx é igual a menos I de A1. Substituindo Vx aqui nessa equação, vamos calcular o I de A1, que nesse caso deu menos 10 A. Então, a corrente I de A1 é menos 10 A. Vamos agora para a contribuição da fonte de tensão, certo? Temos que anular a contribuição da fonte de corrente. E a contribuição dessa fonte de corrente é anulada substituindo-a por um circuito aberto, certo? Dessa forma, veja que temos aqui dois resistores em série. Podemos aqui associar esses dois resistores. O circuito agora vai resultar nisso daqui, certo? Lembrando que no circuito original, a resistência aqui é igual a zero.
Então, eu substituo esse resistor aqui por um fio também. Por isso que eu fiquei aqui com um curto-circuito entre A e B. Porque a resistência entre A e B é zero, certo? Dessa forma, essa corrente aqui, nesse sentido, teremos aqui essa queda de tensão desse resistor. Mais desse lado, menos do outro lado. E o valor da queda de tensão é R3 e 1B. Certo? Podemos aplicar agora lei de Kirchhoff das tensões. E aí eu vou escolher um caminho. Eu vou escolher o sentido horário. Escolhendo o sentido horário e destacando aqui o primeiro potencial, aqui na verdade a primeira polaridade que eu encontro em cada elemento, temos aqui menos 50, certo? Mais R3 e 1P, menos 2 e 1B. Isso tudo é igual a zero, lei de Kirchhoff das tensões. E aqui, de cara, teremos aqui, certo, a possibilidade de calcular o I de 1B, que é 50 A. Agora no circuito original, que é esse daqui, certo? A minha corrente 1 vai ser a soma das duas correntes. As parcelas de cada fonte de energia, né? Então, I de A1 é a parcela dessa fonte de corrente e I de 1B é a parcela dessa fonte de tensão. Então, minha corrente total, final, vai ser a soma das duas. Então, vai resultar em 40 A. Isso daqui é a solução desse circuito, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like se gostou. E muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima videoaula.